Oi, queridos pais e mães de pets, nossos filhos de patas, como vocês estão? Eu sou Juliana Trigo, sou médica veterinária da Ourofino Pet e é sempre muito bom estarmos juntos aqui no nosso Ourofino Pet Incast. Como vocês sabem, nós sempre trazemos assuntos bem interessantes para que vocês cuidem cada vez melhor dos seus filhos de patas. E neste mês estamos falando sobre um assunto, gente, olha, um assunto super interessante. Vocês já ouviram falar de células-tronco? Vocês já ouviram falar que células-tronco são usadas em pets? É isso aí. Estamos conversando com a Tabata. A Tabata ela é médica veterinária, minha colega de trabalho, analista técnica do Departamento Técnico da Ourofino Animais de Companhia. Tabata, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Ju, muito obrigada. Então, vamos lá continuar falando sobre células-tronco para que cada vez mais gente conheça essa terapia. É isso aí. E neste programa, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre uma das indicações que a Tabata comentou no programa passado, com o uso de células-tronco, que é a sinomose. Então, a tão conhecida sinomose. Tabata, você pode falar um pouquinho mais sobre essa doença e em que momento nós podemos iniciar a terapia celular para tratamento dela? Claro, Ju, vamos lá. A sinomose é uma doença infecciosa, né? Ela é transmitida por um vírus. É uma das doenças, é uma doença difundida por todo o mundo, né? E é uma das principais causas de morte em cães por doenças infecciosas, né? A gente fica triste de saber que a prevalência dela é ainda tão alta aqui no nosso país, porque ela é uma doença que poderia ser prevenida por vacinação, né? Se os esquemas de vacinação fossem feitos em todos os cães de forma completa, né? Então todas aquelas doses quando o animalzinho é filhote e depois um reforço, né, todo ano, então a gente conseguiria prevenir essa doença tão grave, né? Mas infelizmente ela ainda acontece com muita frequência aqui no Brasil, né? E ela traz um risco de morte, né? Na fase aguda, a gente observa, né, os principais sintomas que a gente vê são sintomas ligados ao sistema digestório, então a gente pode ter diarreia, vômito, diarreia com sangue, o animal para de se alimentar. A gente tem sinais ligados ao sistema respiratório, né? Então a gente tem secreção nasal, a gente pode ter pneumonia, dificuldade respiratória, secreção ocular, né? Então a fase aguda ela traz sinais que não são específicos, né, que são muito genéricos, que poderiam ocorrer também em outras doenças. Então, o diagnóstico ele acaba sendo feito juntando esses sinais, mas considerando que esse animal não recebeu uma vacinação adequada, completa, ou não recebeu nenhuma vacina, né, contra essa virose. E é uma doença muito grave. Quando o animal consegue sobreviver a essa fase aguda, né, porque não existe nenhuma terapia específica para sinomose, né? Claro que esse animal precisa ir para o veterinário e lá ele vai receber todo um tratamento de suporte que a gente fala, né? Vai cuidar de infecções bacterianas secundárias que acabam aparecendo, mas não existe um tratamento específico. Então a gente torce para que o tratamento de suporte junto com o sistema imune do animal consigam, né, debelar o vírus. E aí, quando passa essa fase aguda, né, o que pode acontecer é que esse animal ainda fique com algumas sequelas, são sequelas neurológicas, né? Então ele sobreviveu à fase aguda, a fase mais crítica da doença, mas ele ficou com sequelas. Então essas sequelas podem ser, por exemplo, incoordenação motora. Às vezes esses animais não conseguem ficar de pé, às vezes eles não conseguem andar, correr, brincar, enfim, né? Às vezes eles têm uma posição inclinada da cabeça, várias alterações, né, em decorrência do vírus que passou pelo sistema nervoso e causou estragos por ali, né? E é nesse momento que a gente pode entrar com a terapia celular. A terapia com células-tronco não está indicada na fase aguda da doença,
né? Mas ela está sim indicada na fase em que o animal já passou pela fase aguda, mas ficou com sequelas neurológicas. Entendi, tá. Então, na verdade, as células-tronco, elas vão auxiliar no tratamento dos sintomas neurológicos que são consequentes à sinomose. Seria isso? Uhum. É isso aí, Ju, exatamente. Muito legal. E como que é realizada a aplicação dessas células-tronco num animal que está com sequelas neurológicas da sinomose? Bom, essa aplicação ela é realizada pela via intravenosa. Então, é a aplicação de um produto na veia, né? Como a gente fala popularmente. É isso A gente aí. fala, fui para o hospital, precisei receber soro na veia. É isso aí. É mais ou menos isso. Então, as células-tronco elas são preparadas e são aplicadas, né, como uma injeção pela via intravenosa. Então, é um procedimento super simples, né? Não requer anestesia, não requer nenhum preparo do animal, né? Depois que ele recebe a terapia, ele volta para casa e segue a vida dele normalmente, sem nenhuma alteração da sua rotina. É um procedimento seguro, né? Em geral, para a maioria dos cães, eles recebem 3 aplicações, com intervalos de 30 dias. Eu digo em média porque a resposta ela é bem individual, então às vezes um animal recebe uma única aplicação e já fica bem, às vezes 2. Tem animais que a gente vê que se beneficiariam de uma 4ª aplicação, mas em média a grande maioria dos animais acaba recebendo 3 aplicações, com intervalo de 30 dias entre elas. Entendi. Então, bom, fez a aplicação das células, o que pode se esperar com relação ao que nós chamamos de prognóstico, tá? Ou melhor dizendo, a resposta com relação a essa terapia? Certo. Bom, o que a gente quer, o que a gente mais deseja é que esse animal apresente uma melhora ou até uma resolução completa dos sinais neurológicos que ele vem apresentando, né? O prognóstico, ele é variável, né? Então, a gente já percebeu que dependendo de onde estão as lesões no sistema nervoso central, a resposta pode variar. Né? Então, quando as lesões elas estão localizadas, ou seja, eu tenho um foco de lesão, por exemplo, na região medular, eu sei que a resposta é muito boa. Né? Agora, quando essas lesões estão disseminadas, eu tenho vários focos de lesão pelo sistema nervoso central, eu sei que o prognóstico não é tão bom. Mas todos os animais que receberam terapia celular, né, receberam células-tronco na fase crônica da sinomose apresentaram algum grau de melhora, né? Essa melhora, ela é mais importante quando a lesão é localizada, mas todos melhoram, né? Então, o que a gente vê é um animal que tem a redução dos sinais neurológicos. Então, se ele tem coordenação, ele passa a coordenar os seus movimentos. A gente tem casos em que o animal não conseguia nem ficar deitadinho naquela posição de esfinge, né, que a gente fala. Então, eles não conseguiam, eles só ficavam deitadinhos de lado, mal conseguiam mover a cabeça, né, e aí a gente vê que gradualmente eles foram conseguindo ficar de pé, conseguiram dar os primeiros passinhos, né, e muitos voltaram a andar normalmente, né, a gente fica muito feliz com essas respostas. Eu imagino um animal que não está andando, de repente, fazendo tratamento, ele volta a andar, é uma felicidade muito grande para o médico veterinário e para o tutor também. Sim, para toda a família, né, Ju? Às vezes, ele nem tem essa recuperação completa, né, que a gente deseja, mas muitas vezes ele tem uma melhora tão substancial, uma melhora que faz com que ele seja capaz de ir até a comida, de ir fazer xixi sozinho, né? Ele ganha uma autonomia que ele não tinha antes, isso já é muito bacana, né? E é importante lembrar que esse animalzinho precisa ser avaliado como um todo, né? A gente precisa de uma avaliação multidisciplinar, porque as sequelas da sinomose, né, elas têm, né, a lesão do sistema nervoso central que acaba repercutindo em outros sistemas. Então, por exemplo, eu posso ter uma atrofia muscular muito importante, né? Se esse animal ficou muito tempo deitado,
né? Pelo desuso, ele acaba tendo uma atrofia muscular importante. Então, talvez ele precise, ele se beneficie de fisioterapia também, né? Então, ele precisa dessa avaliação global, mas as respostas, de forma geral, são muito positivas para a sinomose. Excelente, pessoal, vocês estão ouvindo? Isso é muito importante. Sempre que nós resgatamos a qualidade de vida de um pet, isso não tem preço. E um animal que tem sequelas neurológicas de sinomose, realmente, ele pode perder muita qualidade de vida dele. E olha, o que acaba até fazendo é que um tratamento com células-tronco pode resgatar essa qualidade de vida do seu pet. Tá, muito obrigada mais uma vez, foi excelente. E eu te vejo no nosso próximo programa, certo? Combinado, Ju. Até o próximo, então. E pessoal, olha só, não percam o nosso próximo podcast e também não deixem de nos seguir em nossas redes sociais. A gente tem perfil no Instagram, no Facebook, no TikTok. O endereço é @ourofinopet, ok? Então, até mais, até o nosso próximo podcast. Tchau!